Galera, mais um vídeo aqui direto do nosso confinamento da quarentena. Eu vou fazer o teste com uma máquina que... Bom, na verdade um produto que a gente recebeu já faz um tempinho e nessa confusão toda que acabou rolando nesses últimos dias, a gente acabou não testando antes. E este cara tá montado aqui atrás de mim, é o Ryzen 5 3500X. Eu tenho ele montado aqui num sistema, como vocês podem ver, baseado numa boa placa-mãe. Nós temos uma X470 da Gigabyte, nós temos aqui o cooler que a gente vai usar é o cooler que vem com ele por padrão, que é o Wraith Stealth, e nós vamos usar este carinha aqui, o modelo da Gigabyte, da GeForce RTX 2080 Ti, uma placa super potente para a gente ter o máximo de quadros possíveis e ele jogar o 3500X contra a parede, para a gente ver até onde ele consegue empurrar quadros. Comentando primeiro aqui das nossas especificações, né, do que nós temos desse produto. Ele é um produto que, quando você procura por ele, inclusive, você costuma cair nesse site aqui, especificações da AMD com alguns caracteres em chinês, e o motivo disso é porque esse produto ele era voltado para o mercado chinês. Ele especificamente foi feito para lá, ele estava de olho no Core i5 9400F, um modelo gamer que muita gente tem usado para montar PCs gamers da Intel, que tem aí uma especificação com 6 núcleos, 6 threads, e estava chegando por um preço um pouquinho mais barato que o Ryzen 5 3600. Então a AMD foi lá e fez o 3500X para brigar de frente com ele num preço mais competitivo. E o curioso é que ele também acabou chegando aqui ao Brasil, então o mercado brasileiro também é muito sensível ao preço, então um modelo como esse seria muito interessante vir para cá, e foi o que aconteceu. Ele é vendido exclusivamente pela Pichau, então a gente só tem disponível através deles, e eles trouxeram para o país. Então você vê até que inclusive o site de especificações tem os caracteres em chinês, porque ele realmente foi desenvolvido inicialmente para o mercado chinês, mas a gente agora tem acesso a ele no Brasil. E o que muda entre ele e o outro Ryzen 5, próximo da família, que seria o 3600, eles são muito próximos. Eles são dois processadores com 6 núcleos e 6 threads, operando a 3.6 de base, e o boost é um pouquinho menor do 3500X. Ele para em 4.1, sendo que o 3600 faz 4.2. Lembrando que nós temos nos processadores Ryzen a possibilidade deles irem mais longe. Eles vão usar tecnologias ali como SenseMai e outras para tentar achar o Precision Boost. Eles vão trabalhar de acordo com a demanda, de acordo com o nível de consumo de energia e de aquecimento. Eles podem empurrar as frequências. Eles dois são fabricados pela TSMC no processo de fabricação de 7 nanômetros. Ambos são, obviamente, AM4. Os dois trazem o Wraith. Aqui nós temos uma diferença. Pelo menos aqui no site a especificação está diferente. A solução térmica está colocando como Wraith Stealth, e aqui solução térmica MPK tá Wraith Spire. Eu sei que tá vindo Stealth, que é o que vem com o 3600 também. Não sei porque tem essa diferença, pode ser algo específico dos lados de lá. E outra coisa que é interessante a gente ver aqui é a grande mudança, porque L2, L3 cache, tá tudo igual. Aqui acontece a grande diferença, é os números de threads. O 3500X, ele busca uma configuração mais parecida com o Core i5 9400F e faz uma economia para também diferenciar ele do 3600. A AMD desabilitou o SMT, é uma coisa que ela não costuma fazer nos Ryzen 5, e esse cara é uma das exceções. A cada núcleo nós temos um thread, ele não tem o Simultaneous Multithread, que faz 2 núcleos lógicos para cada núcleo físico. Faz sentido para quem está de olho em mercado gamer, porque muitas vezes nós temos jogos que não tiram tanto proveito assim de uma quantidade maior de threads. Eles acabam, muitas vezes nós vemos até alguns testes em que processadores se saem melhor quando você vai lá e desabilita o SMT. Às vezes, né, você ter 2 threads por núcleo acaba não fazendo tanta diferença em performance. O que nós vamos descobrir aqui nesse gameplay é até onde o 3500X consegue empurrar performance, então bora jogar. Beleza, galera, o primeiro game que eu vou querer dar uma olhada, e tem algumas novidades legais nele. Primeiro que o Rainbow Six Siege, ele recebeu o update de Vulkan, então a gente pode jogar na Vulkan, e um dos objetivos é ali desafogar um pouquinho a performance no processador, para buscar mais desempenho. Mas um dos motivos que eu escolhi ele é porque era um ponto fraco dos processadores AMD. Então quando a gente via os séries 1000 e série 2000, era um dos games em que a gente via a maior diferença quando você olhava lá os gráficos de performance comparando com processadores Intel. E a série 3000 é uma das que busca resolver isso, porque ela traz mais cache e resolve o problema da latência com as memórias. Então a gente tem agora este carinha aqui atrás de mim, em teoria, deve entregar uma alta taxa de quadro, e a gente já vai descobrir se ele vai conseguir fazer isso. Ok, começamos aqui a partida, e eu tô jogando em Full HD qualidade Ultra, porque, né, a 2080 Ti, ela tá 60% de uso, não é ela que tá impedindo a gente de atingir mais quadros. A gente tá embalado aí no que o nosso Ryzen 5 3500 consegue fazer, e ele tá empurrando um gameplay aí, até o momento, que parece que vai dar acima dos 200 quadros, pelo menos acima dos 144 por enquanto tá dando, aparentemente tá dando conta.
Ok, vamos ver se eu entro. Então você vê, o uso do Ryzen 5 3500 está alto, ó, 90% de uso. Ele aqueceu um tanto, tá 80 graus, mas lembrando que a temperatura limite dele é na casa dos 95. Então, ele ainda tá com uns 15 graus de margem para trabalhar, ele tá trabalhando a 3.8. Então ele subiu um pouco em relação ao clock base dele, que seria 3.6. Então ele tá dando boost ainda, ele tá num uso bastante alto, ó, mais de 80% a maior parte do tempo. Eu fui visto. Então ele tá bem. Eu acredito que tá indo bem. Tá entregando quase 200 quadros a maior parte do tempo. Agora deu uns 100. Ele tá oscilando, vai, entre 150 e 200. Ao mesmo tempo que Rainbow Six não é um jogo tão pesado em processador, ele consegue entregar uma taxa de quadros até alta. A gente é um jogo competitivo, então você quer taxas de quadro altas. Você quer, muitas vezes a galera que joga isso aqui quer comprar um monitor de 144 Hz e quer ver essa taxa sendo cuspida pelo processador e pelo sistema todo dele. É nóis. Ok, levei alguém. Tô orgulhoso. Levantei alguém do time, revivi outro. Derrubei alguém, levantei outro. Meu karma tá zerado. Cadê? Cadê você? Ah, eu faleci. Eu achei que outros caras estavam comigo. Sério que mataram os dois? Tá bom. Ah, claro. O cara que tava junto comigo, a gente tava alinhado, eu não vi onde é que ele tava. Foi bom. Foi bom. Achei bom esse nosso começo aqui. Então nós estamos jogando numa taxa de quadros que, pelo menos para um cara mirando a 144 Hz, ele tem um processador que vai entregar 144 quadros. Ele só precisa de uma placa de vídeo que também dê conta disso, mas um bom resultado inicial. Próximo game pra gente dar uma olhada. Este aqui é Red Dead Redemption 2, que está rodando aí muito bem na 2080 Ti, em qualidade muito alta. E, bom, nós temos aqui uma taxa de quadros que está querendo passar dos 60 quadros, já está indo para os 80, só que não é a nossa 2080 Ti que está impedindo de termos mais quadros. A gente está batendo realmente no limite do 3500X. É um jogo que a maior parte das pessoas vai mirar, né, para travar nos 60 quadros, então nós não temos exatamente um problema aqui. Se ele conseguir segurar, deixa eu até ver a estabilidade, que é uma coisa que acaba sendo mais importante do que só necessariamente a taxa de quadros. Se ele conseguir manter um bom gameplay, fazendo uma boa média e principalmente não dando muito stuttering, não dando umas travadinhas chatas, ele já vai funcionar bem. Eu tô aqui em St. Louis, ou St. Denis, ou St. algum lugar, agora deu um branco, mas é a maior cidade do jogo e é onde a gente espera pôr o maior estresse possível pro processador nesse game. E, bom, não tá mal. A média tá ficando próximo dos 60 e agora, ó, aqui é um lugar... Inclusive, se você ver vídeos do Digital Foundry ali com os consoles, eles também gritam aqui. Esse é um pedaço bem pesado para processador, para placa de vídeo, para tudo, mas agora o cara que tá impedindo a performance de subir mais é o Ryzen 5, é mesmo o nosso processador. Ele tá ali rodando a quase 100% de uso, às vezes ele tá 88, chegou a dar 95 ou 92 agora. Tá rodando o jogo na média dos 60 quadros e não tá tão instável. Eu cheguei a sentir, ver que a nossa linha do frame time não é tão lisa como eu gostaria de algo um pouquinho mais estável. Mas eu também tô no pior lugar do jogo. Se eu sair daqui, a tendência é ser melhor que isso. Eu tô mostrando realmente o pior cenário possível. Vamos ver se não atrapalha em confrontos. Então deixa eu começar. Deixa eu iniciar uma treta. Pra gente ver como é que fica em tiroteio, em confronto. Eita, meu. Até que não tá indo mal. É só bala cruzando. Então, felizmente, como 1% não tá dando muito baixo, eu tenho de vez em quando umas engasgadinhas, mas não é aquele stuttering chato, não é aquele... Você vê que a linha tá um pouquinho balançada ali do frame time, mas não tá dando... Nossa, esse cara caiu do céu e eu tô ficando louco. Eita, nossa senhora, tá. Nem entendi, eu entendi.
pare de quebrar a lei. Não achei ruim. Conseguiu segurar. Se você mirar você está buscando algo na casa dos 60 quadros, que é algo que é bem razoável para um game do estilo do Red Dead, ele conseguiu dar conta, mas é que a margem dele não é tão grande assim. Então, se você compara com o Ryzen 3600 ou alguns outros modelos, Ryzen um pouquinho mais robustos, com mais threads, eles costumam ter um pouquinho mais de folga. Ele ainda entrega os 60 quadros, mas fica um pouquinho mais apertado que outros modelos que a gente testou da série 3000. Bom, galera, segundo jogo que eu quero testar, agora nós vamos dar uma olhada em Fortnite. Então, é um game que tá dando um pouquinho de estabilidade nesse começo aqui. É um jogo pesado por causa do mapa grande, da grande quantidade de jogadores e porque muitas vezes o pessoal quer uma taxa de quadros alta, né? É um jogo competitivo. Então ele pesa no processador. Quando você busca taxas de quadro altas, é pesado para a placa de vídeo também, mas um cara que sofre muito é o processador. E nosso 3500X suou um pouquinho nesse começo, ó. Ele tá a 90% de uso, que é um uso bastante alto. Ele é um processador de 6 núcleos, né? Tá pesando bastante nos 6 núcleos que ele tem. A RTX 2080 Ti, ele tá configurado agora em Full HD qualidade épica, mas para 2080 Ti isso não chega a ser um problema. Vê que ela tá aí a 60%, 70% de uso. Não é ela que tá sofrendo mais com essa nossa configuração aqui. É mesmo o Ryzen 5 3500X que tá a mais de 90% de uso o tempo todo. De vez em quando dá umas engasgadinhas. Deixa eu aproveitar pra gente calculando médias em 1%. Rodando numa taxa de quadros tão alta que a gente está fazendo, também aumenta as chances de você ter essas engasgadas. A gente está pondo muita pressão no processador. E ali tem. Chega o seu vesgo. Eita, isso aí. Bem isso aqui que eu queria. Depois de um começo um pouquinho mais pesado, tá melhorando a performance, ainda mais com ele vindo aqui embaixo, né? Deixa eu voltar lá pra cima. Para os nossos testes é melhor eu continuar por lá. Vamos ver como é que vai ficar a estabilidade agora, depois de um tempo. Também quando começa a rodar o mapa, é mais normal a gente ter umas oscilações. Aqui, mexe aqui. Como é que eu ganho altura? Cadê o botão que me... Ai. Aqui, achei. Ihá! Tá bem, tô bem. Estão destruindo meu helicópterozinho, mas tá indo bem. Depois daquele começo que tava um pouquinho mais instável. Mas foi eu abrir a pouco que ele deu um stuttering. Ele de vez em quando dá umas travadinhas. Talvez aqui o ideal fosse não necessariamente jogar com os quadros tão destravados assim pra bater usos tão altos. Olha que tá sofrendo bastante o processador nessa parte. Se eu mirasse em algo, numa taxa mais fixa, próximo dos 100 quadros, ele pararia de dar essas travadinhas de vez em quando. E aí, galera? Viu outra travadinha agora. Eita. Nossa. Não estraguem meu helicóptero. Saudades, helicóptero. Que audácia. Esqueci que tem que recarregar. Ha! Então, eu preferi um pouquinho mais de estabilidade, mas não tá ruim jogar. Às vezes ele tá dando umas engasgadinhas aqui ou ali. Mas também varia muito de acordo com a situação que eu tô. Então, por exemplo, andar de helicóptero, você tem uma visão muito ampla do mapa, então é normal ele pesar um pouquinho mais pro sistema. Onde é que foi aquele helicóptero? Olha lá. Ih, errei. Mas a média tá dando alta, ó. Tá dando 130 quadros em média, mas vê que o nosso 1% não é muito bom.
Estragaram. Deixa eu ficar em cima das... Meu, da onde? Por quê? Ah, dali. Meu, mas não é assim que se trata um helicóptero. Não que eu saiba como se trata um helicóptero. Vem, figurão. Ah, mano. Os caras começam a construir um parque aquático na minha frente aqui. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ah. Nossa. Tá. Ok. 130 quadros é uma média alta, mas eu não gostei muito da estabilidade. Então talvez pegar um pouquinho mais leve na parte... Talvez não rodar numa taxa de quadros tão alta assim. É claro que às vezes você tem uma placa de vídeo que não vai bater uma taxa de quadros tão absurda que nem a nossa 2080 Ti tá batendo. Você vai jogar ali a 90 quadros, 80 e vai conseguir uma coisa mais estável. Aqui a gente conseguiu uma taxa de quadros bastante alta, então 130 de média. Mas não foi bom o resultado da estabilidade. Então um pouquinho mais baixa a taxa de quadros e evitar essas engasgadinhas que tá dando de vez em quando. Um resultado ok. Dá pra jogar bem o Fortnite, só não dá pra querer manter as taxas muito acima dos 100 quadros, que ele de vez em quando tá dando umas engasgadinhas. Nosso próximo teste aqui vai ser uma pedreira, porque a gente tá falando de um jogo que pede muito de processador. Este aqui é Battlefield 5. Tô jogando aí numa configuração que é 2080 Ti nem sente, né? O HD para ela não é problema nenhum, independente da configuração que eu coloquei. Mas nós estamos aí vendo uma pressão gigante no Ryzen 5, porque esse servidor tem aí, tá quase indo por 64 jogadores. Rotterdam é um mapa pesadinho de lidar, cheio de gente brigando nele. Deixa eu ligar as médias pra gente ver como é que ele se sai. E assim, em comparação ao Ryzen 5 3600, ele... eu dei uma olhada no gameplay, mas foi um tempo atrás, então o jogo estava numa implementação bem diferente do que o estágio dela agora. E também eu fiz os testes em DirectX 12 na época, então tem uma diferença de estabilidade. Mas o Ryzen 5 3600 rodou ali na casa dos 100 quadros. Vamos ver, um pouco acima dos 100 quadros, vamos ver como é que vai rodar aqui. Só que agora eu estou jogando em DirectX 11, que é um pouquinho mais eficiente também. Deixa eu entrar. Não, deixa eu trocar de arma também. Ah, agora eu entrei. Aff. Tá indo bem. Mais de 100 quadros. Estabilidade, tá dando uma média de 120. A estabilidade não tá ruim. Vê que nós estamos jogando a mais ou menos quase 70 quadros num por cento. Isso é bom. Isso tá indo bem. Quero coisas para atirar nelas. Tem alguém aqui? Não. Tem... Ah, não, esse é um aliado. Não sei porque o mundo explodiu na minha frente, eu nem entendi por quê. Olha, 60 FPS de 1% é bom. Esse é um jogo... Vamos ver se eu consigo cair numa treta aqui pra ver se fica mais instável. Mas eu acho um bom resultado. É difícil manter estável quando tem tanta gente azucrinando um mapa, como é o caso aqui do Battlefield 5. Hashtag chateado. Deixa eu ver se agora eu pego uma outra arma aqui. Pode ser essa aqui mesmo. Ah, não. Que ingrato. Ok, começou o mapa de novo. Vou reiniciar aqui as médias. Vamos jogar mais um pouquinho para ver como é que fica. Estabilidade. Nossa, não deu nem tempo. Me salva. Me salva. Você é um médico. Que audácia. Cuspiu no seu juramento.
que você fez quando você selecionou sua classe antes de começar essa partida. Tá bom, hein? Tá dando acima dos 100 quadros, principalmente a estabilidade, não é só os quadros numa taxa alta. O importante é não ter muito stuttering, é difícil quando tem tanto jogador fazendo muita coisa ao mesmo tempo, como é o caso do mapa do Battlefield e seus 64 jogadores. Mano, eu nem enxergo nada, como é que vocês veem coisas pra atirar nelas? Mas as coisas estão me vendo e atirando em mim. Então tá bom, 120 quadros, quase 120 quadros de média e 1% em 74. O Ryzen 3500X até que segurou legal esse teste aqui. Para fechar, mais um teste exigente de processador, vamos para mais um jogo com mapa gigante no estilo Battle Royale. Dessa vez nós vamos jogar aí o bastante badalado Warzone. E olha quanta gente, nós temos aí 150 jogadores, é estresse pro processador. Vamos descer e vamos ver como é que o gameplay fica quando eu tô lá embaixo. Mas tá indo bem, deixa eu já começar as médias. Mesmo esse trecho inicial aqui, com muita coisa, nosso campo de visão tá um bom resultado. Estamos jogando com uma média de 135, 1% em 83. Olha que a primeira arma que eu acho é uma 12. Gente, o Cassiano passou por aqui porque esse campo de visão tá absurdo. Alguém andou mexendo na conta do Adreno. Então, como vocês podem ver, nós estamos jogando aí com uma taxa de quadros... A média está em 137, que é uma média alta. E principalmente 1% tá bom, ó. 83 FPS. O uso do Ryzen tá alto. Mas a gente não tá tendo stuttering, que seria um problema aí de... Que talvez o uso muito alto dele fosse acontecer, né? E como ele não tem muita margem, qualquer coisinha a mais que passasse na tela... O que o computador precisasse processar podia causar aí problemas de desempenho, e não é o que está rolando aqui. Estou aqui, tratem comigo. Aqui. Radar pessoal inimigo nos ares. Tá seguindo alguém. Radar pessoal inimigo nos ares. Tá seguindo alguém. Radar pessoal inimigo nos ares. Tá seguindo alguém. Eu quero brigar com alguém. E vai caçar treta e vou caçar treta de helicóptero. Assim que eu ganhar a altura, né? Inimigo, isso. Quem tá tirando em mim? Que audácia. É de cima? De onde tá esses tiros? Não consigo ver. Ah, dali. Já achei. Não, top então. Vamos brigar. Como é que eu saio? Aqui. Sai. Ih, rato. Nossa, acho que eu tenho a sua atenção, senhores. Agora que eu tenho a sua atenção, eu morri. Ai, meu Deus. Bom, 125 quadros, 70 FPS ali no 1%. É um bom resultado. Não vou reclamar. Bom, pessoal, então nossas impressões aqui com este carinha logo aqui ao meu lado. Tá um pouco escuro. Deixa eu dar uma luz pra ele. Aí. Minhas impressões com o Ryzen 5 3500X. Ele é um bom processador para jogos, então ele perdeu, claro que ele perdeu um pouco de especificações para ser um produto mais acessível, mas ele não perdeu em excesso isso, ele ainda tem um bom desempenho para jogos. Em alguns cenários eu gostaria que ele se saísse um pouquinho melhor, mas ainda assim ele tem um nível de desempenho bem satisfatório na maior parte dos jogos que a gente testou. Eu acho que ele engasgou um pouquinho só em Fortnite e ali realmente você tem que tirar um pouquinho o pé do acelerador. Quando você está fazendo a taxa de quadros, você deve buscar travar um pouco mais abaixo do que aquele 120, 130, que às vezes aparecia ali. Às vezes ele realmente não dava conta.
Eu dei uma pesquisada rápida nos preços dele, já vou mostrar aqui pra vocês. Então, na própria Pichau, a gente tem o Ryzen 5 3600 aqui na faixa dos 1070. E nós temos aí por R$100 a menos o Ryzen 5 3500X. Por essa diferença de preço, ela não é muito grande e eu prefiro a configuração do Ryzen 5 3600, principalmente se você não vai só jogar, e ter mais threads às vezes é bem-vindo, principalmente em questão de estabilidade. Mas o 3500X ele entregou um bom desempenho. Eu acho que só a diferença de preço atual que eu tô vendo, eu iria no 3600, eu faria esses R$100 a mais de investimento. Comparado com a concorrência, então na própria Pichau nós temos aqui o Core i5 9400F, tá na faixa dos R$900, não é muito longe do que outros preços que eu encontrei, né, galera? Os melhores preços estão realmente aí nessa faixa dos 800 aos R$900. E então ele ainda, nesse aspecto, ele tem uma vantagem. O Ryzen 5 3500X, ele tem algumas vantagens de deixar o overclock desbloqueado. A AMD tem uma política bem menos chata de memórias, ele deixa você pôr memórias de até 3200 MHz, o Core i5 não vai deixar você fazer essa configuração. Mas, em termos de desempenho, os dois são bons processadores para jogos. Então, eu gostaria de ver o Ryzen 5 3500X entregando preços mais competitivos para não só em relação à concorrência com a Intel, com o 9400F, mas mesmo em relação ao 3600. Ele está muito próximo desse processador e que, na minha opinião, acaba valendo a pena você gastar esses R$100 a mais. Se você for ver no preço geral, a gente está falando aí de algo que não chega a 10% a mais de investimento para ter uma tecnologia que é importante, que é a SMT, que dobra a quantidade de threads disponíveis. Então, se você for usar para uma aplicação profissional, isso vai fazer bastante diferença. Agora, pode ser que no futuro, quando você está vendo esse vídeo, o 3500X tem um preço mais competitivo que o Core i5 9400F. Entre os dois, gostei de jogar com os dois e eu ficaria com ou que tem o preço mais competitivo, ou o cara que é da sua preferência de plataforma, você prefere AMD ou Intel, ou dá uma olhada no preço das placas-mãe. Às vezes, o diferencial vai surgir ali. A placa-mãe para Intel tá mais barato, a placa para AMD tá mais acessível, e aí, olhando o kit como um todo, vai ser mais vantajoso ou o outro. Mas para games, os dois vão entregar um nível satisfatório para você jogar, né, os jogos, como a gente acabou de ver aí, os games que a gente rodou. O 3500X se saiu bem, o 9400F, quando a gente testou também, se saiu bem. Galera, para mais testes com hardware, gameplays e outras coisas que a gente faz aqui, não exatamente na adrenalina enquanto a gente tá de quarentena, né, mas que a gente lança no nosso canal, fica de olho aí, assina ele que você fica sabendo, recebe talvez uma notificação do YouTube avisando vocês quando o conteúdo nosso estiver no ar. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!